Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, terça-feira abençoada, 7 de janeiro de 2025, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como você está nesse início de ano? Como estão os seus planos, as suas metas, a sua vida espiritual? Isso é importante para começarmos o ano bem. A gente, cristãos, católicos, batizados, temos sempre que honrar o dia, o mês, o ano que o Senhor nos permitiu. É importante que a gente comece sempre pensando no nosso Senhor Jesus Cristo. A sua meta principal para esse ano, a nossa meta deve ser Jesus Cristo. Muitas vezes não colocamos como a meta principal, mas deveria ser a meta de todos nós para esse ano de 2025, nos aproximarmos mais, ficarmos mais íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a nossa vida ia fluir com mais facilidade, com mais harmonia, com muita paz. Porque, meu povo, sem Jesus a gente não consegue nada. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da paz. Ele é o dono da vida. Muitas vezes estamos sofrendo, vivendo nas trevas, nas nossas noites escuras, porque ainda não permitamos que Jesus esteja em nossa vida, em nosso lar, em nossa igreja doméstica. E é tão simples, as coisas de Deus são simples, são suaves, são leves. Muitas vezes nós nos deixamos envolver com coisas pesadas, com coisas do mundo que nos levam para baixo, que nos levam a viver curvados com os pesos de nossas faltas, de nossos pecados. E observem que quase 100% dos nossos problemas somos nós mesmos que criamos. Nós mesmos criamos nossos problemas e às vezes colocamos a culpa em nossos pais, em nosso patrão, em Deus principalmente, porque Deus fez isso, porque Deus permitiu isso. Mas se a gente for trilhar a nossa história, desde lá da juventudezinha, da adolescência, até a fase adulta, a maioria do que nós estamos vivendo hoje foi nós mesmos que plantamos. Estamos colhendo o que nós plantamos. Muitos estão numa colheita boa, agradável, e outros estão numa colheita indesejável. Por isso, devemos atentar para, a partir de hoje, plantarmos com sabedoria para podermos também fazer uma boa colheita. É importante que a gente escolha bem o terreno, porque algumas sementes caem em terreno fértil, outros caem em terreno pedregoso, onde não germina. Outros, os pássaros vêm e comem porque não foram bem plantadas. Isso tudo você tem que tirar de lição na sua vida. Aonde fizemos uma mal plantação, onde escolhemos umas maus sementes, e muitas vezes ficamos procurando os culpados, e os culpados somos nós mesmos. E o evangelho de hoje, nesse dia 7, o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhe de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus
pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que o distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus pede que se sentem ali grupos de 100, de 50, e as pessoas ficam ao redor de Jesus. Jesus vai dividindo os peixes e os pães. Com nós também deve ser assim. Nós devemos sempre, na hora das necessidades, na hora também que estamos com a barriga cheia, na hora também que não está nos faltando nada, devemos sempre estar ao redor de Jesus. Vejam que os evangelhos de Jesus sempre ele envolve a multidão. Ele nunca está agindo só com uma pessoa. Na multiplicação aqui dos pães e do peixe, era uma grande multidão. Na cura do cego de Bartimeu, era uma grande multidão. Na cura daquela mulher que estava doente com sangramento há mais de 10 anos, também era uma grande multidão. Jesus gosta do povo, Jesus gosta de estar perto do povo. Muitas vezes somos nós que nos afastamos da igreja e das palavras e dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus aqui estava dividindo os pães e os peixes, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque o que vem de Jesus é o que nos satisfaz de verdade. Não importa se você tem muito, se você tem pouco. Se você estiver em Jesus, tudo vai dar certo. Minha avó, minha mãe já dizia: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. São a sabedoria dos mais velhos, dos nossos antecedentes. E aqui no Evangelho se repete isso hoje. Aqueles que sentam ao redor de Jesus, que colocam o seu joelho no chão ao redor de Jesus, sempre vão ter fartura. Fartura de alimento, fartura de paz, fartura de alegria. Vão ter não só uma casa, mas também vão ter um lar. Vão realizar seus sonhos, mas é preciso que a gente escute. Porque aqui no Evangelho de hoje está dizendo que Jesus lhe ensinava muitas coisas, porque eram como ovelhas sem pastor. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também nos sentimos assim, ovelha sem pastor. Quantas vezes estamos sem rumo? Como é que age uma ovelha sem pastor? Todas as outras voltam para o redil, para o curral, mas aquela que está perdida fica sem saber para onde vai. Ela está à mercê ali no mato, na roça, no campo, à mercê do lobo, dos cães ferozes. Assim também somos nós. Quando nos afastamos de Jesus, estamos perto dos homens maus, das mulheres maus, que podem fazer o papel de lobo e nos devorar. Quantas pessoas são devoradas diariamente? Devoradas pelas maus influências, pelos vícios, pelas drogas, pelos assassinos, pelos ladrões. São pessoas que às vezes, não todos os casos, mas que às vezes se afastaram do bom pastor que é Jesus. E aqui está dizendo que todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda sobrou muito. Aqui no Evangelho termina dizendo: ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós entregamos na mão de Jesus o pouco que temos, Ele transforma em muito e ainda sobra. Somos fracos, pecadores. A carne, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Por isso que temos sempre que estar sentados, igual a multidão aqui, ao redor de nosso Senhor Jesus Cristo, ao redor da Sagrada Família, sempre pedindo a Maria a intercessão por todos nós. Não se enganem, nós podemos cair amanhã, ou hoje ainda. Muitas vezes a gente escuta em nossa cidade, em nossa comunidade, em nosso país: ah, mas fulano, mas cicrano era tão bonzinho, era da igreja e caiu nesse pecado. Somos humanos, falhos, por isso que não devemos julgar. Só quem pode julgar é Deus. Só quem pode apontar as nossas falhas é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas devemos nos corrigir,
porque ele disse à pecadora: vá, mas não peque mais. Jesus nos perdoa, mas quer que a gente se afaste do pecado. É fácil? É não. Vivemos num mundo complicado, onde temos que lutar todos os dias pela nossa sobrevivência para pagar nossas contas e deixar as coisas em ordem. Muitas vezes temos que conviver com pessoas que não queríamos, temos que comercializar e tratar com pessoas que nem sempre é do nosso agrado, mas temos que ter a sabedoria e a consciência do que realmente importa. Não devemos nos deixar contaminar por ninguém. É importante que aqui, como no evangelho de hoje, a gente não age igual aos discípulos. Os discípulos agiam como humanos, como seres como nós, que diziam a Jesus: dispersa o povo, manda eles ir embora, manda eles se virarem para arrumar comida. Esse tanto de gente aqui não vai dar comida, vamos ter que gastar dinheiro com esse povo. Vejam como é que pensavam os discípulos. Eles pensavam em dinheiro, eles pensavam na despesa que ia ter para comprar tanto alimento para aquele povo. Eles não queriam se desagarrar do dinheiro, mas para Jesus isso não importava, porque ele já era o dono de tudo, e ele é o dono de tudo, e transformou aqueles pães e aqueles peixes em muitos e muitos e muitos. É importante que você também permita que Jesus transforme o pouco que você tem em muito. O que é que ainda é pouco na sua vida? É a sua benevolência? É a sua caridade? É a sua misericórdia? É o seu desejo de ajudar alguém? O que é pouco ainda em sua vida? Permita-se que Jesus multiplique isso em muito. Muitas vezes a multiplicação não vem em nossas vidas porque nós estamos agarrados. Estamos com pouco e aquele pouco já temos medo de perder. É preciso que a gente haja como Elias agiu lá no Velho Testamento. 3 anos de seca e a pouca água que tinha, Elias teve a coragem de derramar e oferecer a Deus. E depois que Elias teve essa coragem de derramar toda a água que aquele povo tinha e oferecer a Deus, a chuva caiu de repente e caiu sem parar. Muitas vezes estamos vivendo ainda com as migalhas, estamos vivendo ainda com o que resta da mesa do rico, porque ainda estamos agarrados, achando que as coisas não são para nós, e são. Precisa que o jovem estude, trabalhe, todos nós busquem sempre uma vida melhor. E no evangelho de hoje Jesus provou que ele pode multiplicar aquilo que ainda é muito pouco em sua vida. E se a sua fé ainda é pouca, permita-se, se atire, se jogue nos braços de Jesus para que ele possa transformar essa sua fé numa grande fé. E você vai ver todos os seus sonhos, toda a sua vida mudar quando você entregar o pouco que você tem nas mãos de Deus. Deixe seu like, inscreva no canal. Que Deus te abençoe.